como vocês estão? Todos bem? Eu sou a tia Nayara e eu estou aqui hoje para mais uma aula de ciências, onde nós daremos continuidade ao nosso conteúdo da nossa nova apostila, certo? Falamos aí nos vídeos anteriores da alimentação equilibrada, da importância para a nossa saúde de mantermos essa alimentação sempre equilibrada. Falamos também a respeito aí dos grupos, não é? Dos alimentos que foi dividido aí, muito bem. E hoje daremos continuidade falando sobre a pirâmide alimentar. Tá bom? Então, professora, o que seria a pirâmide alimentar? Ela simplesmente, meninos, é uma distribuição, tá bom? Desses alimentos importantes para a nossa saúde. Então, foi feita aí uma distribuição de quais alimentos têm que ser consumidos em maior quantidade, quais alimentos têm que ser consumidos em menor quantidade. Então, isso aí foi distribuído e se formou a pirâmide alimentar. Aqui no Brasil, a primeira pirâmide alimentar, tá bom? Que foi feita, foi lá em 1999. Após isso, houve várias mudanças, várias reestruturações nessa pirâmide, tá? E hoje nós vamos falar a respeito de uma base lá sobre o trabalho de Philip, lá em 2013. E tudo isso que a tia vai falar para vocês é retirado desse trabalho dele, tá bom? Lá de 2013, aonde ele teve essa distribuição melhor desses alimentos para adequar melhor à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa realidade propriamente dita, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre a nossa pirâmide alimentar. Qual é essa distribuição desses alimentos importantes para a manutenção da nossa saúde? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente dar início aí, nós vamos falar sobre os níveis dessa distribuição aí da nossa pirâmide. Então vamos lá. Primeiro nível, qual seria? A base da nossa alimentação, que é o quê? Arroz, pão, massa, batata, mandioca, entre outros. Então essa daqui é a base da nossa pirâmide, ou seja, são alimentos que nos dão energia, que nos garantem, não é? Que a nossa saúde fique fortalecida, que o nosso organismo fique forte. A tia até falou sobre a questão de que alguns atletas necessitam consumir isso daqui mais do que outras pessoas que não praticam. Por quê? Porque a energia é muito gasta, não é? Quando a gente faz algum tipo de exercício, então é necessário fazer um consumo maior dessa base aqui do nosso alimento. Por isso também, essa base aqui, ela ganhou o nome de quê? Energéticos, porque é uma base que nos dá energia, o próprio nome já diz, tá bom? Então, os carboidratos presentes aqui, ó, nessa base, são importantíssimas para nos dar essa energia que o nosso corpo precisa, tá? Aqui, ó, essa base, ela foi dividida em quê? Em 6 porções diárias, ou seja, precisamos consumir isso daqui em 6 porções todos os dias, tá? Porque é a nossa base alimentar, tá bom? Então, primeiro nível está dividido aqui entre todas essas questões aí, todos esses alimentos que têm bastante carboidrato. Arroz, milho, pão, massa, tudo que tem carboidrato está na nossa base da pirâmide, tá bom? Qual é o segundo nível? Acima aqui dos carboidratos e dos energéticos que a gente falou agora, nós temos frutas, legumes, verduras, tá bom? Então, ela é distribuída nesses dois grupos aqui que estão juntinhos nesse segundo nível. Esse segundo nível, ele é rico em quê? Proteínas, vitaminas, lipídios, água, tá? Então, isso daqui é super importante manter na nossa alimentação diariamente. A recomendação da nossa pirâmide é o quê? 3 porções diárias desses grupos aqui, tá bom? Esses grupos, por terem, né, todas essas proteínas, esses lipídios e tudo mais que eles possuem, eles são considerados reguladores, tá bom? Porque eles regulam realmente a nossa saúde, o nosso organismo, tá bom? Rico em fibras, vitaminas, lipídios, água. Nosso corpo precisa muito disso, dessas vitaminas, dessa água também. E nós encontramos esses reguladores nesses grupos aqui que estão aqui nesse segundo nível da nossa pirâmide, certo? Então vamos lá. Primeiro nível
temos os energéticos, que é a base da nossa pirâmide. O segundo nível, temos legumes e verduras e as frutas, tá bom? Nessa segunda posição, nosso segundo nível, e são os reguladores, tá? Qual é o terceiro nível? Aqui em cima. Esse terceiro nível foi dividido em 3 partes, olha só. A primeira, leite, iogurte, queijo, ou seja, todos os seus derivados do leite, rico em cálcio, não é? Que nós vimos aí nos vídeos anteriores que a tia falou. Então, esse grupo aqui, ó, qual que é a indicação? 3 porções diárias também, tá bom? Por isso é super importante manter isso daqui, ó, presente no nosso cardápio todos os dias. Carnes e ovos, por quê? Rico em proteína, não é? Nos dá força também e isso ajuda muito a nossa saúde. Então, leite e seus derivados, carne e ovos, feijões e oleaginosas. Quais são essas? Castanhas, não é? Castanha do Pará, castanha de caju. Então, meninos, aqui, ó, estão essas oleaginosas, feijões e tudo mais da mesma família. Então, esses 3 grupos aqui estão nesse terceiro nível. Então, precisamos o quê? 3 porções diárias do leite derivados e apenas 1 porção de ovos e carnes e 1 porção desses feijões e oleaginosas, tá bom? Por quê? Porque esses aqui não necessitam ser consumidos tanto. Nós precisamos dele todos os dias para nos dar essa proteína, não é? Nos devolver essa força aí, mas não podemos consumir muito, tá? Porque carnes e ovos possuem também, além dessa proteína, possuem um pouco de gordura, então se a gente consumir muito, vai estar consumindo também muita coisa que talvez que a gente não precise. Então temos que equilibrar isso daqui e isso daqui também, com apenas 1 porção diária, tá bom? Então aqui, ó, eles são considerados os construtores, tá bom? Justamente devido a essa proteína, devido a esse cálcio, e nós precisamos muito disso daí todos os dias. Por isso são considerados construtores, certo? Então, terceiro nível desses alimentos, esses 3 grupos aqui, os construtores, certo? Por último, nós temos o 4º nível, lá no topo da pirâmide. Por que ele está no topo? Porque são alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade, certo? Olha só, 1 porção diária, tá? Entre esses aqui, nós temos o quê? Óleos e gorduras, açúcares e doces, certo? É muito bom, não é? Todo mundo gosta. Sorvete, chocolate, batata frita, hambúrguer, é muito bom, não é? Mas isso daqui, ó, não pode estar presente em quantidades tão grandes quanto os outros alimentos que nós precisamos para manter nossa saúde. Isso daqui, ó, são considerados energéticos extras, tá? Ou seja, muita gordura, muito açúcar, e isso aqui, ó, de forma excessiva na nossa alimentação, vai nos causar mal, não é? Não vai? Então, no topo aqui, com apenas 1 porçãozinha diária, temos óleos e gorduras, açúcares e doces. Falando sobre o topo da nossa pirâmide, já vamos falar também a respeito sobre esse excesso de gordura, tá bom? Na nossa alimentação. É importante eu fazer o consumo bem diminuído aí no meu dia a dia desses alimentos? Sim, super importante. E lá juntamente, não é? Com essa construção aqui da nossa pirâmide, Felipe lá em 2013, ele também deixou algumas recomendações além dessa distribuição. A recomendação também para que possa agregar juntamente com essa alimentação equilibrada aqui, exercício físico, tá? Por isso é super importante, pelo menos aí 30 minutos de exercício físico diariamente, tá? Para que a gente consiga manter nossa saúde em dias, equilibrada, tá? Além dessas refeições aqui distribuídas no nosso dia, precisamos desse ajuste aí que é a questão da atividade física, tá bom? Pra gente manter o nosso corpo saudável, certo? Então, meninos, hoje nós vimos sobre a pirâmide alimentar, sabemos agora o que compõe essa pirâmide e qual seria a importância, meninos, dessa pirâmide alimentar. Justamente
para nos alertar a importância de manter o equilíbrio na nossa alimentação. O que nós podemos consumir mais e o que nós devemos consumir menos. Então, a importância da nossa pirâmide alimentar é essa, nos dá esse segmento, nos dá esse direcionamento, tá bom? Do que nós podemos sim consumir mais e o que nós devemos e precisamos consumir menos. Então, seguindo direitinho as orientações da nossa pirâmide e seguindo também a orientação do exercício físico todos os dias, pelo menos meia hora, vamos sim adquirir uma saúde muito mais forte, muito mais resistente, livre aí de doenças, não é? Muito bem. Então, quando a gente come bem, acompanhado também de exercício físico, nós mantemos uma saúde, ó, show de bola, tá bom? Então, hoje foi o nosso tema sobre a pirâmide alimentar, o que compõe essa pirâmide, a importância também de agregar aí os exercícios físicos e a importância de saber o que devemos consumir mais, o que devemos consumir menos. Fica a dica, nessa quarentena a tia vai falar mais uma vez, prestem atenção na alimentação de vocês, cuidem da saúde de vocês, pratiquem esporte. Sei que não pode sair tanto, né? Porque a recomendação é ficar em casa, mas pratique aí dentro de casa mesmo, faz um exercício, inventa alguma coisa, mas movimente-se, tá bom? Além de alimentar bem, movimente-se também, tá bom? Para manter a saúde de vocês. E é isso, meninos. Hoje foi a nossa aula sobre a pirâmide alimentar e eu quero deixar um beijo para todos vocês e dizer que eu estou com muitas saudades, tá bom? Beijos, até a próxima, meninos. Tchau, tchau.